Muito obrigado, Felipe, pela oportunidade que nos dão para falar sobre a situação da vacinação em Angola. Sou Frederico Brito, sou chefe da secção da Saúde e Nutrição aqui na Unicef Angola. Ah, sim, a situação de Angola é facto de que faz parte dos 20 países que contribuem no mundo, contribuem mais para crianças 0 a 12. Isto se deve fundamentalmente àquilo que é a fraca expansão dos cuidados de saúde primários em Angola. O que acontece em Angola é que, portanto, é um país que emerge de um conflito de longo prazo, tanto no país, e que, claro, criou uma destruição da infraestrutura sanitária a nível mais periférico e também, claramente, criou também uma migração da população de um ponto para o outro. Então, por causa disto, claramente o que nós temos é um cenário no qual os serviços de saúde a nível mais periféricos, eles não atingem a todos os angolanos. Portanto, neste momento estima-se que a cobertura, portanto, de serviços de saúde anda à volta de 60%. Este é um fator fundamental. Por outro lado, claramente a imunização, temos um problema que é verdade que está sendo resolvido, que tem a ver com a disponibilidade da cadeia de frio, portanto, da vacinação. Neste momento, também apenas 60% das unidades sanitárias que oferecem serviços de cuidado de saúde primário têm presença física, tanto de uma geleira ou um lugar de conservação de vacina. Isto, claro, cria grande dano, tanto o problema em termos de acesso à vacinação no momento em que as crianças pretendem. Mas, bom, nem tudo, claro, são más notícias. Por um lado, há uma consciência clara aqui no país, nas entidades do governo e dos parceiros, dessa necessidade de fortalecimento da imunização neste país, começando, claro, pelo aumento do investimento a nível do setor saúde, para que o setor saúde saia da situação atual, que anda à volta de menos de 7% do orçamento do Estado que está sendo alocado para a saúde, para metas cada vez mais elevadas, nomeadamente a aproximação daquilo que são os compromissos assumidos na meta da Buja, de pelo menos alocar 15% do orçamento do Estado para a imunização, para a saúde. Então, este é o primeiro aspecto que é prioritário para este país, no sentido de que haja mais recursos financeiros que sirvam para comprar mais vacinas, para contratar mais recursos humanos, de modo que sejam colocados na zona mais periférica e, a partir daí, poder disponibilizar a vacinação. O segundo aspecto tem a ver com a questão que eu me referi, como apenas 60% das unidades sanitárias têm a vacinação, uma cadeia de frio, é preciso expandir esta rede de cadeia de frio. E temos um fenómeno em Angola, sobretudo nas zonas urbanas, em que está a crescer o mercado, digamos, o setor privado de atendimento na área da saúde. Então, é preciso que haja uma negociação com as entidades que providenciam serviços privados que possam ter um pacote completo de cuidado de saúde primário, que inclui a vacinação. Portanto, isto pode ser feito através de convênios com o governo, para que, de fato, esse direito básico das crianças angolanas e também das mulheres seja realizado através de toda a rede sanitária que está disponível. E, claro, o terceiro aspecto que eu queria rematar aqui tem a ver com a questão do engajamento comunitário. O Angola também tem um contexto
no qual os serviços a nível da comunidade, tanto a saúde comunitária, ainda está num processo do seu fortalecimento. A rede dos agentes comunitários de saúde ainda é bastante limitada e, por esta via, claramente, há uma dificuldade de criação da demanda e também um processo de discussão com as comunidades sobre aquilo que são as barreiras, as lacunas que encontram no acesso destes serviços e, a partir disso, para se adaptar aquilo que é a provisão de serviços de vacinação às necessidades das populações. Então, por essa fraqueza a nível do sistema de saúde comunitário, portanto, encontramos esses déficits de provisão de serviços a este nível e por esta via, e temos este acúmulo de crianças a 0 a 12. Devo referenciar que a pandemia da Covid, ela agravou uma situação que já vinha-se registrando já nos últimos 10 anos, no qual a cobertura vacinal estava sempre abaixo de 80%. Então, cada ano, cerca de 20% das crianças nascidas naquele ano ficavam sem vacinar e com a Covid a situação agravou-se cada vez mais. Claro. Doutor E Frederico, bom, até nessa linha que o senhor já está explicando, eu gostaria de perguntar, nessa semana de imunização, quais são as principais estratégias e prioridades para tentar alcançar mais crianças, né? Considerando esses desafios que o senhor já colocou, quais são agora os principais focos de atuação do Unicef e que estratégias podem funcionar melhor considerando essa dificuldade com a rede primária de saúde, mas também essas oportunidades que você mencionou de expansão, de mais investimento. sim, claro, durante a semana de imunização é uma oportunidade muito grande do relançamento da vacinação em Angola. Há uma série de atividades que estão em curso neste sentido. Mas deixa-me dizer que, claramente, antes mesmo da semana da imunização, houve uma necessidade de fazer um engajamento a nível mais alto, a nível do governo, no sentido de assegurar de que haja um esforço concertado de financiamento a nível da imunização e cuidado de saúde primário, através de uma iniciativa, de um evento que decorreu no ano passado, chamado Primeiro Fórum de Cuidado de Saúde Primário e Imunização. Portanto, neste fórum houve 8 compromissos que foram assumidos pelo governo, a nível central, a nível ministerial, portanto, Ministério das Finanças, Saúde, Ministério da Administração Territorial, e também a nível das províncias e municípios, no sentido de colocar em marcha ações que visam colmatar esta situação que Angola vive de elevado número de crianças de 0 a 12 e baixas coberturas vacinais de rotina. Então, durante este período, esta semana de imunização, a primeira mensagem que é colocada é que a imunização tem que estar disponível em qualquer lugar onde haja uma rede sanitária e todos os dias, e num período em que as pessoas têm maior conveniência para poder acessar essa vacinação. Por esta via, claro, o que acontece é que já está a haver um movimento, portanto, em cada uma das províncias, de intensificar a imunização de rotina, que são brigadas de vacinadores, que são devidamente treinados, levam todo o pacote de vacinas. Neste momento, em Angola, são 15 doenças que são prevenidas no calendário de vacinação e vão para as comunidades mais remotas, daquelas que estão longe das unidades sanitárias que têm a vacinação, para poderem oferecer esses serviços à comunidade. Mas isto é feito em coordenação com as comunidades, no sentido de assegurar uma maior demanda e participação nesses eventos.
essa é a primeira medida que está a acontecer. Por outro lado, no caso da Angola, nós temos também, curiosamente, nas zonas periurbanas, nas zonas informais, onde também há um acúmulo muito grande de crianças 0 a 12, e por esta via há atividades também concertadas que envolvem a discussão com os líderes locais sobre a questão da criança 0 a 12 e também a participação dessas comunidades na identificação das crianças 0 a 12 e a sua vacinação. Portanto, no nível urbano, há um processo que é ativo de procura destas crianças, porque são as crianças e famílias que sistematicamente ficam para trás quando se trata de serviço de imunização, devido a muitos dos fatores, incluindo a questão de falta, às vezes, de confiança que tem da rede sanitária e também, ao mesmo tempo, alguns outros custos de oportunidade, porque as tutores das crianças têm outras atividades para realizar. Então, há este esforço. E também está a haver uma reorganização da vacinação, de modo que os lugares, por exemplo, de maior concentração de mães e pais, como seja nas igrejas e nos locais de comércio, possam estar posicionadas as brigadas de vacinação e quando encontram uma criança nesse lugar, oferecem esses serviços de vacinação. Então, por esta via, claro, faz-se uma menção de que daqui para frente estão sendo lançadas as bases de fortalecimento dos cuidados de saúde primário, desde os níveis institucionais, na zona sanitária, até o nível comunitário, de modo que possa-se criar um serviço de vacinação que continua para além desta fase, que é desta semana de imunização, e que também é resiliente e que também vai de acordo com aquilo que são as necessidades das comunidades. Penso que, portanto, estes são termos de, no terreno, o trabalho que está a decorrer esta semana, mas a longo prazo temos uma iniciativa, já que Angola é um dos países que concentra muitas crianças 0 a 12, um dos problemas que existe é que não há um sistema de registro que capte estas crianças que ficaram para trás, que não foram vacinadas, de modo que cada vez que elas são vacinadas, se possa saber que já foram vacinadas, de modo que se conheça o déficit e a localização daquelas crianças que ainda não foram alcançadas. Então, esta é uma ação que vai continuar, mesmo depois dessa semana, no sentido de colocar em marcha esses sistemas inovadores de captação, registro das crianças que são 0 a 12 e, a partir dessa altura, dar seguimento a elas e, caso elas faltem à imunização, haja um processo muito ativo de procura delas para poderem ser vacinadas, para completar todas as doses que as crianças perderam durante nos anos passados.